seguinte, essa é uma planilha que eu quero apresentar para vocês com calma. Primeiro, uma introdução. Por que que eu criei essa planilha? Porque eu sou um apostador do entretenimento. Eu gosto de me divertir apostando. Eu não gosto de apostar para ganhar dinheiro. Até porque, como eu disse na introdução, eu perco dinheiro. Então, assim, quando você procura especialistas no YouTube para selecionar lá as melhores apostas, o que não falta é especialista, principalmente nos Estados Unidos, né? Eu já vi vídeos de especialistas americanos, tipo 10 minutos, 15 minutos de vídeo para um jogo. O cara faz todas as comparações de jogador, defesa e tudo, para no final ele chegar e falar assim: Jacksonville Jaguars -6 é minha aposta. Pelo amor de Deus, né? Eu fico ali 10 minutos vendo um vídeo de um gringo, me esforçando para entender o que ele fala, até porque meu inglês ainda não é fluente, pensamento otimista. E no final eu tenho uma apostinha e eu aposto e nunca dá porque o Jacksonville Jaguars só perde. Então eu resolvi fazer eu mesmo as minhas estatísticas para entretenimento e eu desenvolvi uma técnica que é absolutamente tosca, absurdamente rasa, para que ter alguns números, e eu queria compartilhar esses números com você, até porque eu estou 100%, me respeite. 4 apostas, 4 acertos. Depois, num outro vídeo, quem sabe, eu compartilho isso com vocês. Bom, então, como é que funciona a planilha aqui para vocês? Eu comparo o ataque de um time com a defesa do outro, com base nos 4 últimos jogos. Na semana 6, eu vou fazer com base nos 3 últimos jogos, mas nessa rodada, na rodada 5, eu fiz com base nos 4 últimos jogos. Então, só para exemplificar, os Jets eles têm 203,30 jardas aéreas médias nos últimos 4 jogos. É o 18º ataque aéreo, tá, da NFL, dos 32 times. E a defesa do Minnesota cedeu 274 jardas e 30, é a última na defesa da aérea da NFL. Então, fazendo o matchup, que é a comparação entre ataque e defesa aérea, existe aqui um saldo positivo de 71 jardas para o New York Jets. Ou seja, muito provavelmente, é nisso que está baseada a minha estatística, muito provavelmente o Jets terá uma produção superior a 203 jardas e 30. Muito provavelmente será superior a essa quantidade. E a mesma coisa se aplica às jardas terrestres e aos dados do Minnesota. É a mesma lógica. Então, partindo do princípio de que existe uma forte tendência para que os Jets eles produzam mais jardas do que a média dos últimos 4 jogos, logo, os seus recebedores devem produzir mais. Então, é assim que funciona. Eu pego as médias por jogo dos recebedores, vou na casa de aposta para saber como é que está a linha. A linha exatamente o que fica na fronteira entre o over e o under, né? Vocês obviamente devem saber, se não estariam aqui. E quem estiver bem abaixo, a odd que estiver abaixo da média, eu seleciono e considero como uma aposta. E a conclusão, eu já fiz um levantamento, então já vou direto ao assunto. Nesse jogo específico, a minha sugestão está aqui, ó. São 2 apostas, tá? O Breece Hall, ele tem uma média de 33,5 jardas recebidas, isso ele é running back, mas ele recebe, e a odd dele tá em 27,5, ou seja, existe aqui uma margem de segurança para executar essa aposta, e a mesma coisa com Allen Lazard, que tem como média 51,5 jardas, e que na casa de aposta que eu uso, que é a Bet365, 34,5 jardas nesse jogo. E como vocês podem ver, eu aposto 5 milhões de reais para ganhar 12,50. Beleza? De acordo com o próximo jogo aqui, Chicago Bears em casa contra Carolina Panthers. A planilha ela sinalizou 3 possibilidades de aposta nas jardas terrestres do Carolina, nas jardas aéreas e terrestres do Chicago. Já na pré-avaliação que foi feita, identificamos aqui 2 nomes como aposta, o Cole Kmet e o Rome Odunze. E eu já fiz uma aposta dupla com esses 2 caras. Você pode observar aqui que os números são bem bons do tight end do Chicago.
Ele tem uma média de 40,5 jardas por jogo e a odd dele, até o momento em que eu fiz a aposta, eram 27 jardas e meio. Próximo jogo, Cleveland e Washington. Esse eu vou fazer ao vivo com vocês, porque eu ainda não fiz a aposta, para mostrar como que eu faço. As possibilidades apontam para aéreas e terrestres do Cleveland Browns. E os dois jogadores identificados foram o Jerry Jeudy e o Jeremy Ford, certo? Tá aqui o Jeremy Ford, 42,5. E jardas de recepção, Jerry Jeudy, 42,5. Opa! 3,40 odd, R$5. Aposta feita, 17 milhões de reais. Essas são as minhas possibilidades nesse jogo. Voltando para as próximas sugestões, Miami e New England. Forte possibilidades para jardas aéreas do Miami e também jardas aéreas do New England. Foram identificadas duas possibilidades, a do Jaylen Waddle, inclusive está muito boa, apesar de que nós sabemos, certo, João Pedro, que o QB de Miami é horrível, horrível. Eu não faria essa aposta, com todo respeito, não faria essa aposta. É uma sugestão, não fazer aposta, inclusive, apesar dos números serem bons. Isso é uma informação muito importante, porque eu estou te mostrando estatística, os números são bons, mas isso não quer dizer que você tenha que apostar. Também tem, óbvio que tem um bom senso, né? Você vai apostar em Tyler Huntley, você apostaria? Eu não apostaria nem ferrando. E com todo respeito, eu acho que esse jogo vai ser um clássico de times que se recusam a vencer contra times que se recusam a ganhar. Exatamente, também acho. E como você pode ver, a melhor opção do New England Patriots é um tight end, cara. É o Hunter Henry. E ele é um tight end, né? Mas também você viu que os números dele são excelentes. Ele tem 37 jardas médias por jogo nos últimos 4 jogos. E a odd está em 25,5 jardas. Excelente essa aposta, apesar dos números. Mas se eu observar aqui o placar do jogo, pois é, meu. A linha de pontos está em 27. Como é que você joga under 27? Tá louco. Isso significa que o jogo é muito, muito fraco, né, de ataques. Mas aqui você viu que a sugestão de pontuação é 14-13 pro jogo. Quer dizer, um jogo fraquíssimo. Tá indo pro próximo jogo aqui, Indianapolis e Jacksonville Jaguars. Esse daqui eu ainda não fiz porque as odds ainda não estão disponíveis. Na verdade, eu selecionei aqui a possível aposta que eu vou fazer. Antes, deixa eu te mostrar que existe aqui uma tendência positiva para o ataque aéreo dos dois times e o ataque terrestre do Jacksonville Jaguars. E assim, salvem essa tela aqui, ó, o handicap dos Colts está interessante, o Alec Pierce, o Josh Downs e o Michael Pittman Jr., eles têm que avaliar a odd. Eu não sugiro como aposta sem antes avaliar o valor da odd, porque como eu disse, como ele não está disponível ainda no Bet365, eu não tenho como saber. Mas o Brian Thomas, o calouro, esse sim é uma excelente aposta. Ó, ele tem 68 jardas em média e 52 jardas e meia é o que está na odd dele hoje. O próximo jogo é entre Buffalo e Houston. Aqui nesse confronto, a sugestão seria o ataque terrestre de Houston. E eu também não tenho como fazer a aposta agora, porque tanto Joe Mixon como Ken Akers, as odds não estão disponíveis no Bet365. E mesmo se tivessem, eu jamais faria essa aposta, porque eu não vou assistir o jogo do Buffalo torcendo para jogador do Houston correr, né? Isso não tem o menor cabimento, até porque eu realmente levo a sério a minha torcida pelo Buffalo Bills e eu jamais faria um negócio desse. Vou apostar contra. Não dá, né, João Pedro? E leva muito a sério, tanto que acredita até hoje que Josh Allen é melhor que Patrick Mahomes, o que é claramente uma mentira pra junto. Não, se você analisa tecnicamente Josh Allen e Patrick Mahomes, lógico que você escolhe Patrick Mahomes. Só que se você analisa, o que eu faço é entretenimento. Esse vídeo é puro entretenimento. Entretenimento não tem ninguém melhor que Josh Allen. Mas a gente pode depois fazer um outro vídeo para falar sobre isso, porque é fato, que é o melhor QB para assistir. O jogo Baltimore e Cincinnati.
As possibilidades são de jardas aéreas para o Cincinnati. Não, a diferença não é muito grande, mas enfim, eu pontuei para a gente ter bastante opção aqui para apostar, tá? E considerando as jardas aéreas do Cincinnati, são 2 nomes, o Ja'Marr Chase e o Mike Gesicki. Olha esses números do tight end, hein? 36 a média dele, 23 a odd, excelente. O Ja'Marr Chase já é mais arriscado. O próximo jogo, Las Vegas e Denver. Aqui a gente tem possibilidades de jardas terrestres para o Las Vegas e tanto aéreas como terrestres para o Denver. E as sugestões de aposta, também não tenho todas as informações porque as odds ainda não estão disponíveis. A única odd que está disponível e que eu vou apostar é no quarterback Bo Nix para correr pelo menos 21 jardas. Ele tem média de 27,5 e eu acredito que ele vai superar essa marca. Próximo jogo, Arizona e São Francisco. Existe só a possibilidade de jardas aéreas para o Arizona. Não é muito boa, mas é a única possibilidade desse jogo. E aí nós temos aqui então a possibilidade do handicap do Arizona. Então a linha está em 7, né? Então um mais 7 para o Arizona eu acho interessante. Eu provavelmente vou fazer essa aposta. E o Marvin Harrison Jr., que também calouro, wide receiver, com excelentes médias. 60,75, tá aqui a odd está em 54,5. Enfim, essa é a minha sugestão para esse jogo. New York Giants e Seattle Seahawks, possibilidade de jardas terrestres para o New York e jardas terrestres também para o Seattle. As odds não estão disponíveis para o Devin Motor Singletary, já foi o melhor running back, hoje não é mais. E a única odd disponível é do Kenneth Walker, o running back do Seattle. Muito boa odd, por sinal. A média dele é 91 jardas por jogo e a odd dele está em 72. Excelente aposta. Green Bay e Los Angeles Rams, as possibilidades são somente para os Rams. Não muito do jardas aéreas, que a diferença é bem pequena, mais do terrestre. Eu não identifiquei nenhum jogador com possibilidade de aposta. As odds estão todas bem próximo da média dos jogadores, então eu não estou apostando nesse jogo. O jogo Dallas e Pittsburgh Steelers, que é o Sunday Night Football, né? Possibilidades aqui para o ataque aéreo e terrestre do Pittsburgh Steelers e terrestre do Dallas Cowboys. Ainda não tenho as odds de Najee Harris, o running back do Pittsburgh Steelers, ainda não estão disponíveis essas odds, mas o Justin Fields em jardas parece ser bem interessante. Ele está com uma linha de 187 jardas no jogo, uma média de 194. E George Pickens é o wide receiver do Pittsburgh Steelers. Excelentes odds, 71 em média, 53 a odd dele, então super recomendo essa aposta. Sobre o Monday Night Football, Kansas City Chiefs contra New Orleans Saints, as possibilidades de jardas aéreas para os dois times. E, excelente aqui, né? Aqui é puro entretenimento. A gente tem aqui várias possibilidades. É um jogo que o handicap para os Saints é muito interessante. O Kansas City, apesar de jogar em casa, vem muito desfalcado. Então esse mais 5,5 para o New Orleans Saints é bem legal. Um jogo de over, né, de bons ataques, né? O New Orleans Saints, apesar do Kansas City Chiefs desfalcado, Patrick Mahomes consegue fazer qualquer jogador ruim ficar bom, né? E 3 possibilidades de jogador: o Alvin Kamara, o Chris Olave e o Rashid Shaheed, os 3 com boas odds. Essa diferença aqui do Alvin Kamara é muito boa. Isso como jardas de recepção, tá? O Alvin Kamara é running back, mas aqui a aposta seria para recepção. O Chris Olave tá um pouco menor, mas ainda assim boa. Ele tem uma média de 66,25 jardas. As odds estão em 58,5. E o Rashid Shaheed, de média 63, odd 44,5. Essa aposta tá ótima, tá? Enfim, essas são as minhas sugestões.
E eu queria finalizar esse vídeo com o apostão da galera. Por quê? Porque como estamos brincando de entretenimento, eu selecionei 7 apostas em que a diferença entre a média do jogador nos últimos 4 jogos e a odd, ela é superior a 10 jardas. O Allen Lazard, over 34,5 jardas de recepção. Cole Kmet, over 27,5 jardas de recepção. Jalen Waddle, 36,5 over recepção. Brian Thomas Jr., 52,5 over recepção. Mike Gesicki, 23,5 over recepção. George Pickens, 54,5 over recepção. E o Alvin Kamara, 30,5 over recepção. Cincão para ganhar 462 milhões de reais. É uma aposta, assim, que você tem que ter muita fé em Cristo, né? Caso não seja católico, tenha fé na sua fé, mas porque isso aqui é impossível de dar certo, com todo respeito. É um jogador quebrar o dedo, Já era. Que acabou a aposta. Já era. Ele quebrou caiu o dedo fora do jogo, acabou a temporada. Acabou a aposta. Caiu com a cabeça no chão, já era. Caiu com a cabeça no chão, acabou. Acabou, condição, já era. Perdi a aposta. Então é impossível dar certo, mas é a famosa energia, aquela famosa sensação de que pode dar certo que nos motiva. No fim de semana passado, eu apostei Anthony Richardson para uma interceptação. E ele saiu com convulsão lá no meio do jogo, porque ele com certeza lançaria uma interceptação. Mas ele saiu concussionado, e aí eu fiquei na vontade. Ele tinha sido interceptado todos os jogos, e naquele jogo ele bateu a cabeça e ferrou minha aposta. Mas é entretenimento, né? Tem que ser feliz, né? Entretenimento. Até mais, obrigado e tchau!